O incêndio na Nicola Biancardi, 3 perícias, Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil, perícia técnica de engenharia, Ministério Público. Isso foi o resumo da semana passada no caso das mortes de Cauã e Joaquim, crianças de 3 e 6 anos que acabaram morrendo na Nicola Biancardi. O quarto em que eles estavam pegou fogo. Só para relembrar, antes de chamar a matéria, eu tenho essas imagens aí para relembrar o caso para o linharense, que ainda está se perguntando, tá, nós estamos falando de quê? O que aconteceu? Até agora estamos todos chorando a morte de 2 crianças, porque só o fato da morte delas já é pesado demais. Estamos falando de quê, necessariamente? Aí, tem imagens aí do incêndio, da casa inclusive. E aí eu vou chamar uma matéria que é esclarecedora para nós entendermos bastante coisa. Com imagens exclusivas, muitas imagens acabaram surgindo. Mas enfim, esta é a casa. Hoje de manhã, a fita de isolamento tinha sido tirada. Tinha uma fita de isolamento aí, mas ela foi tirada. Portanto, o isolamento da Polícia Civil. Foram encontrados apenas cadeados ali no portão, né? Então, o isolamento feito pela Polícia Civil foi tirado. A semana começa com expectativa de novos depoimentos, não é? Havia, inclusive, uma informação não confirmada de que os delegados poderiam falar. Eu volto a repetir. O silêncio total da Polícia Civil está gerando muitas colocações do tipo, isso aconteceu, isso que aconteceu ou foi isso que aconteceu. Mas nós estamos respeitando a investigação que está sendo feita. Resumo da semana passada até chegar nessa segunda-feira, passando pelo sábado da prisão. Coloca aí, põe no ar. A semana começa e sobre os ombros de uma sociedade inteira, o peso de uma tragédia com poucas respostas. Pergunta inevitável é, o que aconteceu realmente na madrugada de sábado 21 de abril? O que sabemos é que os garotos Cauã e Joaquim estavam dentro do quarto da casa deles, supostamente dormindo, quando um incêndio os levou à fatalidade. Os irmãos morreram de forma trágica depois de um constatado incêndio no quarto deles, que se espalhou por outras partes da residência, que fica no cruzamento da rua Nicola Biancardi com a Augusto Calmon, centro de Linhares. Pai e padrasto das crianças, George Alves, de 36 anos, estava na responsabilidade das vítimas e apresentou versão do que pode ter acontecido. Disse que estava em casa dormindo quando ouviu barulhos que vinham do quarto. Disse que uma babá eletrônica disparou alarme e ouviu gritos das crianças. Também afirmou que tentou salvar os meninos, mas queimou mãos e pés, não conseguiu, portanto, resgatá-los. Também disse que saiu para pedir ajuda, só que já era tarde demais. O fim trágico de Joaquim e Cauã, diante de um incêndio, estava decretado. Domingo, horas depois do crime, restou a dor, o registro das mortes, prejuízo material e o trabalho do Corpo de Bombeiros. Exatamente aí começam as constatações de uma tragédia cheia de dúvidas. A mãe das crianças, pastora Juliana, não estava em casa na hora do incêndio. Estava em compromissos religiosos e, ao saber do fato, imediatamente retornou para Linhares. No sábado pela manhã, o Corpo de Bombeiros retornou à casa do incêndio, enquanto os corpos das crianças foram levados para Colatina e depois para Vitória, a fim de ser feito um exame de DNA. Enquanto isso, mostrando uma força incomum, o pastor, menos de 24 horas depois, fez esta aparição na igreja em que participa, no bairro Interlagos. Calçava um tênis, mesmo tendo afirmado que teve ferimentos nos pés. Começa aí o trabalho de levantamento de informações da perícia do Corpo de Bombeiros. Só que na segunda-feira, dia 23, também entrou em cena a perícia da Polícia Civil. E esse fato levantou dúvidas sobre ter acontecido apenas um incêndio. O pastor foi intimado a depor sobre o caso. Na terça-feira, dia 24,
A mãe, pastora Juliana, também esteve na delegacia para um longo depoimento. Mesmo com muito silêncio, a polícia deixava escapar indícios de contradições no levantamento de informações, no local do crime e os depoimentos prestados. Até que na última sexta-feira foi necessário ter uma terceira perícia, trabalho de engenharia, que entrou noite adentro. Estamos falando de poucas horas antes da prisão do pastor George. Nesta perícia, houve a participação do Ministério Público Criminal, acompanhando todo o trabalho. Sábado de manhã, uma semana depois, o pastor foi preso, sob acusação de ter modificado a cena do incêndio. Este é o momento exato da chegada de carros descaracterizados da Polícia Civil, conduzindo o pastor para a delegacia, e desta vez, sob o mandado de prisão. Ao saber da notícia, populares foram para a frente da delegacia, revoltados, mas sabendo pouco sobre o caso. Mesmo assim, houve revolta na saída do pastor, já algemado. O pastor foi levado ao IML a fim de fazer exames e, calado, não quis comentar os motivos da prisão. Pastor, por que o senhor está sendo preso, pastor? A polícia ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas fontes ligadas ao trabalho das forças de segurança afirmam que, de fato, houve modificações da cena do incêndio. Dentro do quarto foram encontradas marcas de sangue, o que gerou ainda mais dúvidas. O pastor foi levado então para o presídio de Viana, Grande Vitória. A prisão dele é, neste momento, temporária por 30 dias, sob forte alegação de que é para não atrapalhar as investigações. Hoje, os delegados do caso tomarão novos depoimentos do pastor e fica para esta semana a expectativa de uma entrevista coletiva sobre a tragédia que está mexendo com os sentimentos dos linharenses. Pois é. Então eu vou continuar dizendo o seguinte: o silêncio total da polícia até agora, neste caso, está gerando o tipo de: olha, o que aconteceu foi isso. Como eu coloco na matéria, sabe-se muito pouco disso aí. E a prisão está sendo justificada apenas neste momento, eu estou falando deste momento, ela está sendo justificada como uma prisão por 30 dias para não atrapalhar as investigações. Então nós começamos a semana ainda no zero em relação à semana passada até sábado, momento da prisão. Estava sendo aguardado, inclusive, tinha uma expectativa dos delegados falarem hoje, mas eu presumo que isso hoje muito dificilmente vai acontecer. Mas nós fomos buscar os advogados do pastor. O que é que eles disseram, hein? Daqui a pouco, no próximo bloco, Cássio de Souza conversou com os advogados do pastor. E o que eles disseram, você vai saber daqui a pouco.